A Alemanha tem uma história muito interessante nessa Copa do Mundo, né? Porque ninguém colocava eles como favoritaços nem nada, apesar de serem uma seleção grande. Só que os caras começam a Copa estraçalhando a seleção de Curaçao por 7-1. Esse jogo aqui, cara, é claro que era contra um time menor, mas a Alemanha jogou muita bola, realmente os caras impressionaram. E eu fiz aquele pós-jogo dizendo, cara, olha, vamos abrir o olho pra Alemanha, a Alemanha dá medo, aquela coisa toda. Só que a verdade é que esse jogo, agora a gente consegue ver mais claramente, né, foi a exceção, não a regra. Esse jogo enganou todo mundo, fazendo a Alemanha parecer um time forte. E talvez tenha enganado até os próprios alemães. Talvez eles acharam que eles eram um time de meter 7-1 nos outros, enquanto na verdade não eram. Porque depois eles jogam contra a Costa do Marfim, onde eles têm bastante dificuldade, são salvos pelo Undav no final, se não é ele ali, a Alemanha não ganhava, né? E contra o Equador eles fazem uma partida absolutamente tenebrosa, em que eles são vencidos pelo Equador em basicamente todos os critérios, em vontade principalmente. E aí quando eu fazia minha previsão pro mata-mata, eu falei, cara, eu não sei qual que é a Alemanha que vai entrar aqui em campo, né? Eu imagino que vai ser uma Alemanha maior, mais disposta, por quê? Pô, mata-mata de Copa do Mundo é o momento em que os caras têm que entregar tudo, mas a verdade é que eles ficaram presos na retranca do Paraguai hoje, como era esperado, só que mostraram uma dificuldade completamente absurda de criar qualquer coisa. Eles foram piores aqui hoje, na minha modesta opinião, do que a Espanha contra Cabo Verde, por exemplo. A gente viu mais uma vez uma seleção grande pegar uma seleção mais fraca e parar completamente no bloqueio adversário. A Alemanha hoje foi nula basicamente, e no final das contas o belo futebol da primeira rodada foi reduzido ao que no final dessa prorrogação aqui? Chuveirinho na área. O trabalho do Nagelsmann vai ser avaliado como um péssimo trabalho. E vai até me surpreender se ele continuar no comando da seleção da Alemanha, que tem um belo time, rapaziada. É claro que tem problemas, a questão do Neuer, etc, o Sané, bababá, mas em geral é um time muito bom, capaz de jogar muita bola, muito mais bola do que jogou, né? O Paraguai tem uma chance no contra-ataque aqui que eles conseguem um escanteio e o Júnior Alonso, aquele mesmo do Galo, né, finaliza ali e o Neuer consegue pegar a queima-roupa, mas fora isso, olha só, pausa para datação, não aconteceu nada no jogo, né? A Alemanha com a posse, Paraguai defendendo em bloco baixo. E é isso. Em defesa da Alemanha, pelo menos eles não estavam sofrendo no contra-ataque porque o Paraguai roubava a bola e em um segundo eles já perdiam. Eles não conseguiam completar um passe e já perdiam a bola novamente, né? Eles dependiam do quê? De um Almiron da vida, de um Enciso tentar fazer fila, levar uns 2 ou 3 para descolar uma falta, um lateral, alguma coisa assim. E foi dessa maneira que o Almiron foi até a linha de fundo basicamente e ganhou um escanteio, né? E nesse escanteio aqui saiu o gol. Vem a bola cobrada na área pelo próprio Almiron, o Neuer rebate aqui pra frente da área, né? A Alemanha quase sai no contra-ataque, mas tem algum jogador do Paraguai que dá um carrinho monstro e consegue recuperar a bola, agora não vou lembrar quem foi, e pela screenshot eu não consigo ver, perdão aí pra vocês, né? E aí a bola acaba chegando novamente com o Almiron aqui, o Almiron faz uma jogada boa pra cima do Brown, porque ele corta pra canhota, mas ele toca pra trás na passagem aqui do Galarza. O Galarza é aquele cara que decidiu o jogo contra a Turquia com uma finalização bonita de fora da área, né? E agora ele desce pela ponta direita, não tá aparecendo no screenshot, mas cruza perfeitamente pra chegada do Enciso, aquele mesmo do Brighton, que chegou de forma, eu sou obrigado, incisiva dentro da área ali, cabeceou, né, pra fazer 1-0 do Paraguai num jogo que, cara, desafiava todos os prognósticos, porque o Paraguai mal conseguia se passar do meio campo, e aí quando eles conseguem, basicamente pela primeira vez, né, depois dos minutinhos iniciais ali, eles conseguem meter o golzinho, e aqui eu tinha certeza que o jogo pra Alemanha ia ser muito complicado, porque o Paraguai já tinha defendido muito bem em 2 jogos dos 3 que eles fizeram no Mundial, e eles não iam ter motivo nenhum pra se abrir, né, então eles retrancaram com força. E aí a Alemanha, amigo, conseguiu uma coisa ou outra. Uma bola do Messi ali que bateu em um camarada e saiu perto do gol. Mas basicamente é isso e a gente foi pro intervalo. A Alemanha, apesar de defensivamente jogar assim, na prática, ofensivamente era mais ou menos assim, né? O Pavlovic fazia aqui um meio campo junto com o Brown e o Messi. E o nosso querido Joshua Kimmich, ao invés de ter liberdade para poder criar aqui no meio campo, né? Numa situação em que a Alemanha tá precisando urgentemente de criatividade, bola enfiada e tal, ele tava sendo obrigado a jogar como um terceiro zagueiro. Muitas vezes os passes do Kimmich estavam servindo para tirar a bola daqui da posição dele, para levar a bola aqui até o Mecha, por exemplo. Né? Sendo que esse tipo de passe não tem nenhuma dificuldade. O Paraguai mal pressionava nessa área. Então qualquer um poderia fazer esse tipo de progressão da bola. Né? O que o Kimmich precisava era de liberdade para jogar mais aqui na frente. O coitado tava defendendo e ainda passando apuros, né? Teve um momento que a Alemanha parecia nervosa dentro de campo. O Kimmich foi recuar essa bola, recuou muito mal. A bola caiu com o Enciso e o Neuer conseguiu parar ele ali de perto, né? Depois o Wirtz coloca essa bola pra área aqui num cruzamento que tem muito mérito pro Kai Havertz, porque não é um baita cruzamento, fácil de cabecear nem nada. O cruzamento tá vindo de trás, ó. Não é uma bola fácil de tu mandar caminho do gol, não. Mas o Havertz consegue se adiantar ao Canali, né? Acho que é o zagueirão ali. Dá uma penteada na bola com o seu topete e manda pro fundo da rede aqui. Acho que a assistência do Wirtz foi bacana, mas o peso pesado aqui dessa jogada foi o Havertz. Uma antecipação e uma casquinha muito difíceis de fazer, tá? Pausa pra hidratação.
E a Alemanha sofrendo, rapaziada. A Alemanha não conseguia criar nada. Eles começaram a jogar bola pelo alto, que é claro, que pode ser uma arma interessante. Até o Brasil usou isso hoje também, né? Mas uma máxima que eu tenho pra mim, cara, é que se você depende só disso, já era. E a Alemanha não era pra depender disso. O primeiro jogo contra a Curaçao vai ver os melhores momentos, vai ver os gols. Quantidade de tabelinha, jogadinha que a Alemanha fez foi uma coisa incrível. E hoje esse time tava completamente bloqueado, sem conseguir fazer nada. Vem mais um cruzamento do Wirtz que o Havertz ganha na área de cabeça, o goleiro faz uma boa defesa, mas basicamente foi isso, né? Até que o Nagelsmann se tocou e botou o Anton no lugar do Pavlovic. Aí o que aconteceu? O Anton entrou aqui na zaga, digamos aqui onde tá a bolinha do Pavlovic, né? E o Kimmich pôde jogar no meio campo, aí com mais liberdade. Só que não foi o dia do Kimmich também, ele não tava muito bem. Eu acho que deveria ter sido essa a função dele desde o começo, ou pelo menos desde que o Nagelsmann percebeu que vai ser um jogo de ataque contra a defesa. É evidente que o Kimmich pode jogar de lateral direito, já jogou muito assim e muito bem, inclusive. Só que numa situação onde tu precisa criar, tu pegar um dos teus caras mais criativos, mais capazes no passe e botar ele pra jogar atrás, muitas vezes tendo que fazer um papel de terceiro zagueiro, se cansando à toa pra correr pra trás, não me parece uma boa ideia. Eu achei que o cara ia conseguir consertar a Alemanha a partir daqui, mas com a partida do Kimmich também não foi muito boa, aí não deu muito certo, né? Aqui achamos o único fã vivo do Sané. O Sané fez uma Copa do Mundo terrível, fora aquele gol que ele meteu, né? E a Alemanha até tinha uma forma interessante de jogar, com o Sané e o Wirtz bem abertos. Só que o Wirtz, apesar de conseguir meter um cruzamento ou outro ali, inclusive deu assistência, né? Tava tendo muita dificuldade pra driblar, tava sendo bem marcado. E o Sané, eu não preciso nem falar nada, né, rapaziada? É uma partida horrorosa dele. Cada vez que ele tentava driblar, ele perdia a bola. Não sei o que o cara tá fazendo no time titular. O Nagelsmann, ele vai cair. Um dos motivos é pela teimosia dele. Hoje, pelo menos, ele começou com um Davi, né? Mas o Undav também não conseguiu render. Ele tirou o Musiala do time, enquanto o cara que talvez deveria ter saído era o Sané, né? Acabou o jogo, foi pra prorrogação, né? A prorrogação teve o que da Alemanha? Bola aérea, né? Cruzamento do Brown aqui no escanteio. O Jonathan Tah sobe muito bem no segundo pau e faz o gol da virada da Alemanha, que foi pro VAR no momento mais polêmico dessa partida e certamente um dos momentos mais polêmicos da Copa do Mundo. Eu vou dar minha opinião, mas eu tenho quase certeza que vocês vão se dividir 50-50 de quem acha que tinha que ser anulado e quem acha que não tinha que ser anulado, tá? Como é que eu vejo essa jogada, rapaziada? A bola vai passar e o goleiro tá olhando pra bola, ele quer brigar pela bola, certo? O Anton aqui, o zagueiro da Alemanha, ele não está preocupado com a bola. Ele tá preocupado em bloquear o goleiro adversário. Ele não tá nem querendo jogar a bola. Ele tá ali pra atrapalhar o goleiro. Ele tá com as duas mãos no goleiro e ele dá uma empurradinha no goleiro. É evidente que o goleiro cai fácil, tá? O goleiro dá uma valorizada, ele vai pro chão. Mas mesmo assim, na minha modesta opinião, eu acho tenebroso esse futebol onde tu pode impedir o goleiro de fazer o trabalho dele. Não é que o goleiro é intocável, mas pô, o cara virar de costas pra bola e empurrar o goleiro no chão, mesmo que fraquinho, pra mim é falta. Eu quero ver um futebol onde o goleiro possa pelo menos ter liberdade de sair no cruzamento. Aí tu pode falar, pô, foi muito suave, foi só um toquinho, o goleiro valorizou. Concordo, mas não deixa de ser falta, na minha modesta opinião. E o argumento mais forte que eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar é, pô, na Premier League, se fosse anular assim, teria anulado uns 50 gols nessa temporada. É verdade, na Premier League os caras estavam deixando o couro comer dentro da área ali. Era bloqueio, agarrão, goleiro sendo bloqueado, goleiro sendo empurrado, a gente viu isso aí a temporada inteirinha. Não é de hoje, tá? Na Premier League isso aqui nunca seria anulado. Mas isso significa que todo mundo tem que seguir o que a Premier League faz? Na minha modesta opinião, não. Eu acho que o que acontece na Premier League é extremamente exagerado. E acho que muitos dos gols que acontecem lá e que deixam rolar, deveria sim ser marcada falta. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão discordar de mim e vão achar que essa marcação aqui foi exagerada e deveria ser gol. Mas ao mesmo tempo, eu peço pra você fazer um exercício de empatia e pensa que é o seu time. Pensa que o Brasil tá sendo eliminado da Copa porque o Alisson ia sair num cruzamento e um camarada empurrou ele pro chão, mesmo que fraco. Tu não ia querer que esse gol fosse anulado? Eu acho que ia, né? Eu acho que o goleiro ali, cara, ele tem sim que ter um pouco de proteção. Não é que ele é intocável, mas tu virar contra ele e empurrar o cara pro chão, mesmo que devagarinho, pra mim é falta, gol bem anulado. Tenho certeza que vai dar uma polêmica absurda, tenho certeza que muitos de vocês acham que eu tô errado, mas esse é o meu posicionamento, beleza? Inclusive depois vai ser a história incrível, porque o Jonathan Tah tava saindo como herói. Ele tava saindo como herói da Alemanha. Bom, acabou o primeiro tempo da prorrogação, basicamente foi só isso que aconteceu. No segundo tempo, adivinha? Só isso também, bola na área no escanteio, que o Brown cruzou muito bem para o Anton que fez a falta no goleiro Hill, né? E aquele cabeceia sozinho, só que ele cabeceia bem no meio do gol. Aí o goleiro pega com facilidade extrema. E aí a gente vai pros penais. Pênaltis, quando tu tem um time mais forte, que era obrigado a ganhar o jogo. Tu sabe que esses caras chegam mais pressionados do que o Paraguai. O Paraguai chega aqui, tipo assim, o que acontecer, tá ótimo, sacou? Assim, se a gente passar é lucro. Não é que os caras tenham a pressão do país inteiro em cima deles. Eles estão enfrentando um time mais forte, só de levar pros pênaltis já foi uma vitória. Tanto é que acaba o jogo e o técnico lá, o Alfaro, tá comemorando, né? Já pra Alemanha é o contrário. Os caras já estão
assim, pensando no que vai ser falado deles. Os caras já estão sofrendo em antecipação com a possibilidade de passarem vexame. Né, o Havertz chega assim, com essa confiança zero, dá aquela paradona nele, e o goleirão Hill faz uma baita defesa. Curiosamente, uma defesa meio Neuer, né? Porque o Neuer se notabilizou na carreira dele por conseguir esticar o braço em qualquer direção, assim, e a bola, mesmo vindo forte, ele tinha um braço de ferro e conseguia segurar a pelota. E esse goleiro fez uma defesa meio assim, né? Com uma mão só, conseguiu segurar ali. Também tirei screenshot aqui do Maurício do Palmeiras, só pra comentar como é que foi a batida dele, né? Bateu ali, o Neuer não passou tão longe não, mas marcou o golzinho dele, comemorou muito, né? Depois o Musiala bate um pênalti, que o goleiro Hill passa muito perto de pegar, tá? As batidas de pênalti aqui, em geral, não gostei. Enquanto o Voltemada, cara, vou te falar uma parada, né? Bateu ali de um jeito que ele telegrafou a batida, né? Basicamente deixando claro onde é que ele ia bater, não foi com tanta força, nem tão no canto. A Alemanha tinha perdido 2 e Paraguai era só fazer que passava de fase. Aí o Sanabria, centroavante, vai bater e manda pra fora. Depois vai bater o Balbuena. Cara, o Balbuena é aquele zagueiro mesmo ex-Corinthians, tá? Vocês acreditam que o técnico botou ele só pra bater pênalti? Dá uma olhada aqui. Ele entrou no minuto 120. Tá vendo aqui? Ele entrou pra bater penal. E aí o cara me cobra e o Neuer foi buscar, né? Primeira grande intervenção do Neuer aí, que tava devendo essa disputa de pênaltis, mas guardou dele e recolocou a Alemanha no jogo. A Alemanha tava com esse jogo perdido, tinha perdido 2. Né? E o Paraguai tinha 2 match points, era só fazer um dos 2 pênaltis que passava, mas perdeu os 2, inacreditável. Eu pensei que agora, psicologicamente, o jogo tinha virado a favor da Alemanha. Só que quando o Jonathan tava a bater, ele que era pra ter sido o herói da Alemanha, feito um gol ali milagroso no escanteio, um gol que foi anulado, acabou virando o vilão, porque o maluco se empolgou e mandou lá na arquibancada, bateu muito mal. E com isso veio o Canali, né, que fez uma grande partida aí, bateu no cantinho, e a Alemanha, contra todos os prognósticos, foi pra casa. Eu só não digo que é contra todos os prognósticos, porque se vocês verem a minha previsão pra esse mata-mata, eu falei assim, cara, eu acho que a Alemanha passa, mas vai ser sofrido. Vai ser tipo com um gol no finalzinho, depois de encarar uma retranca absurda do Paraguai. E foi basicamente o que eu imaginava, né? Eu só não poderia prever que o gol da Alemanha no finalzinho ia ser anulado. Mas foi basicamente o tipo de jogo que eu imaginava pra essa Alemanha aqui, que vai pra casa agora, cara, depois de fazer um Mundial que começou muito bem, e a cada jogo eles pioravam e acabou sendo um Mundial terrível, tenebroso, em que o Nagelsmann foi teimoso e a seleção da Alemanha, com o tempo, foi ficando completamente sem criatividade. A Alemanha, hoje, enfrentou uma situação não tão diferente do que o Brasil enfrentou contra o Japão, tá? Assim como o Brasil, eles também saem atrás do placar, assim como o Brasil, eles também voltam pro jogo através de uma bola pra área, muito bem cruzada e bem cabeceada, só que eles não conseguem fazer o que foi o Brasil, que pressionou o Paraguai, criando chances. A Alemanha parou no chuveirinho, tá me entendendo? Na hora que eles descobriram o chuveirinho, eles pararam ali. A Alemanha não teve um Vini Júnior driblando, entrando na área e finalizando. Não teve um Bruno Guimarães achando um passe incrível. O que eles tiveram foi uma pobreza de ideias absurda. E no final das contas, essa Alemanha aí, né, é uma seleção gigantesca, mas não vai fazer falta na Copa do Mundo. O Paraguai mostrou mais garra e derrubou uma gigante fazendo um jogo extremamente defensivo. Eles jogaram se defendendo praticamente o tempo todo. No final estavam com uma linha de 5 atrás já, né, se matando ali, cara. E assim, quem vai dizer que não mereceram? Né? O mais doido, sabe o que é? Que a rodada inicial é Alemanha 7-1 em Curaçao. A gente, caramba, a Alemanha joga muito. E o Paraguai começou a Copa tomando de 4-1 dos Estados Unidos. Tava todo mundo tirando sarro do Paraguai, como o Paraguai era uma seleção horrorosa e tal. E agora passa 3 jogos pra frente e olha como o jogo virou. A Alemanha tá na lama e o Paraguai tá em festa. Bom, meus amigos, isso muda pouco a configuração da Copa do Mundo, na minha modesta opinião, porque eu acho que a França vai passar da Suécia, e eu falei pra vocês também que eu achava que a França também conseguiria tirar a Alemanha sem tanta dificuldade assim, e agora eu acho que a França contra o Paraguai vai ser um jogo semelhante, no sentido que o Paraguai vai tentar se fechar inteirinho, não tem muito o que fazer, né? Só que ao contrário da Alemanha, a França tem muito repertório, né? Pra tu conseguir parar a França, tu tem que parar o Olise, o Dembélé, o Mbappé e talvez o Doué ou o Barcola ao mesmo tempo. É muito complicado, talvez se tu parar 3 deles, o quarto decide. Então é difícil, né? É diferente de uma Alemanha que tem um Havertz, com todo respeito aí, né? Tem um Wirtz, que com todo respeito também pela seleção da Alemanha, não é nada daquilo tudo, teve uma temporada ruim. Tem um Musiala, que tá perigosamente caminhando para um momento da carreira dele onde ele não tá conseguindo se reerguer da melhor maneira, né? A França não. A França tem 3 dos melhores, talvez top 5 jogadores do mundo no momento. Então, acredito eu que o Paraguai pode causar dificuldades para a França, se a França passar pela Suécia, claro, imagino que vai, né? Mas não consegue passar das oitavas, penso eu, né? Primeira grande zebra, hein? Ó, Holanda, não te cuida não. Portugal, não te cuida não. Bem pensado, isso aqui é um grande alerta para a seleção de Portugal, tá? A seleção de Portugal fez mais ou menos
como a Alemanha, né? Um grande jogo e 2 jogos contestáveis na fase de grupos. Chega agora pro mata-mata, fica ligado. Não acorda não, Inglaterra, pra tu ver. Contra o Congo. Olha, não vai ser a primeira zebra dessa Copa, né? Espero que não. Meus amigos, inscrevam-se aqui no canal pra acompanhar o restante da Copa do Mundo comigo, fechou?